Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso Check-up Cast. Hoje eu tenho a honra de receber aqui no nosso estúdio a doutora Lígia Teixeira, mastologista, e ela vai conversar com a gente num assunto muito especial, que é a reconstrução mamária. Como eu falei para vocês no episódio anterior, eu sou uma paciente que foi diagnosticada com câncer de mama. E no meu caso em específico, não foi necessário fazer a mastectomia. E aí é sobre isso que a gente vai conversar. Como algumas pacientes precisam fazer a mastectomia, outras não precisam, como é feita esse tipo de cirurgia. Então eu estou muito feliz em receber e muito honrada de tê-la aqui no nosso episódio de hoje, doutora. E vou começar fazendo a minha pergunta. Quem é Lígia Teixeira? Essa pergunta é muito densa, né, Lu? Eu sou mastologista, como você falou, sou sua mastologista, né? Sou mãe de duas meninas, Maria Clara e Sara, esposa do Wellington, que é urologista. E sou uma pessoa que ama, vou simplificar do ponto de vista profissional. Encontrei o meu propósito, que é salvar mamas. E junto, não só salvar mamas envolve algo que vai muito além, né? Só da mama, da cirurgia em si. É salvar a dignidade, a autoestima, fazer com que essa mulher que teve câncer de mama, que no passado morria em vida, né? Porque não tinha uma qualidade de vida por vários motivos, seja pelo tratamento de quimioterapia e a mutilação cirúrgica. Então hoje a gente, com a reconstrução mamária, com essa possibilidade de salvar a mama, a gente salva a vida, né? Porque não é só ficar curada, a gente quer viver e viver bem. Doutora, como foi que a medicina chegou na sua vida? Eu sou um clichê, eu sempre quis ser médica, né? Não lembro de ter ficado em dúvida em relação à minha profissão, eu sempre quis fazer medicina. Estudei em escola pública, morei no interior, então assim, vim de uma família humilde, digamos assim, e eu atribuo tudo que eu construí do ponto de vista profissional até hoje ao estudo, ao esforço, né, da minha mãe em prover, né? A gente não tinha muitas condições, mas a minha mãe sempre fez questão de quando eu avancei no nível escolar de que eu pudesse estudar numa escola boa, no 2º grau, para poder fazer o vestibular, para passar para medicina. Então, tudo que eu construí até hoje foi fruto desse esforço e de estudo. Então, uma mensagem que eu daria é: vale a pena estudar. Estudo é a base de uma vida onde você pode crescer com dignidade, transformar a sua vida com dignidade. Então, eu vim desse lugar e aí fiz vestibular 3 vezes, não passei. Eu não me considero uma pessoa que inteligente, passei de primeira, não. Eu sou uma pessoa realmente esforçada. Eu repito, eu estudo, eu faço o que tiver que ser feito. E eu consigo pela perseverança. Então, passei no 3º vestibular que eu fiz para medicina, na Universidade Federal de Alagoas, escola pública. Não era tão comum, a gente não tinha faculdade particular naquela época, né, 20 anos atrás. E fui muito feliz. Desde que eu pisei na faculdade até hoje, não me arrependo de nada, sou extremamente realizada por ser médica. E por que escolheu a mastologia? Mastologia não era a minha primeira opção. Eu sempre quis fazer cirurgia geral, eu sou cirurgiã, e só para explicar para o seu público, existem 2 caminhos para chegar a ser mastologista. Ou através de uma base na cirurgia geral, uma residência de cirurgia geral antes, ou uma residência de ginecologia e obstetrícia. Então, nós temos mastologistas que são ginecologistas obstetras e mastologistas que são cirurgiões gerais, que é o meu caso. E eu me classificava como uma cirurgiã raiz. Eu adorava trabalhar no pronto-socorro. Então, eu trabalhei muito em emergência, adorava paciente grave, lidar com esse ambiente do trauma, essa emoção, essa adrenalina. E realmente não passava pela minha cabeça fazer algo que eu considerava tão simples como só cuidar de mamas. Então, eu queria fazer cirurgia de trauma. E foi aí que, no final da faculdade, eu conheci meu marido. E aí comecei a planejar uma vida que incluía uma família, ter filhos. E aí, pensando nessa qualidade de vida, eu entendi que aquela emoção toda do pronto-socorro não ia funcionar muito bem a longo prazo. E eu tinha um mentor, um chefe, um grande cirurgião, que foi um pai para mim na medicina, que é o Dr. Luiz Carlos, que as pessoas conhecem como Manga Rosa. E ele me falou: Lígia, você deveria fazer mastologia. Estava começando
começando, era uma especialidade muito nova, tanto que só bem recentemente as pessoas entenderam o que é a especialidade em mastologia. E aí ele começou a despertar em mim esse interesse, mas eu sempre achava que era algo que era muito simples, eu queria fazer coisa bagaceira. E no dia a dia, a mastologia de fato é simples? Não. E por não ser, me realiza, porque é algo muito mais complexo. E aí eu decidi fazer a residência de mastologia, passei exatamente no lugar que eu queria, né? Eu mentalizei aquele lugar que era o Hospital das Clínicas da USP, em São Paulo, e passei nessa residência. E foi assim um sonho realizado. É um lugar que é um sonho mesmo no Brasil, é uma ilha, né, no SUS. Não, é um hospital totalmente diferenciado, como poucos do SUS no Brasil, onde a gente tem uma estrutura fantástica. E lá em São Paulo aprendi muito, acabei esticando, que seria 2 anos de residência, eu morei 10 anos lá, trabalhei no Hospital Pérola Baito, também, que é um hospital de referência no Brasil inteiro, no tratamento da mulher, de uma maneira geral, e também do câncer de mama. Então foi assim que a mastologia veio, meio que por acaso, pensando em qualidade de vida, mas que me realizou extremamente. E a reconstrução que veio depois para dar a cereja do bolo e para tornar mais complexa o meu dia a dia, mas é uma complexidade que me apaixona. Eu não me sinto muito realizada. Doutora, falando na reconstrução, em quais situações a reconstrução mamária é indicada? Sempre que possível. E o que é sempre que possível? Sempre que a paciente deseje, porque acredite, algumas mulheres optam por não fazer e tudo bem. Acho que tudo tem que ter relacionado ao seu bem-estar, é uma decisão muito pessoal. A paciente tem que querer e ela tem que ter condições clínicas, né, de realizar uma cirurgia um pouco maior. Porque quando você faz só o quadrante ou só a mastectomia, é uma cirurgia mais simples que dura 1 hora, 2 horas. Quando você pensa numa reconstrução, é a cirurgia que vai dobrar ou triplicar o tempo dessa cirurgia. Então precisa ser uma paciente, não tem idade limite, né? A paciente só precisa ter condições clínicas. A gente tem pacientes jovens, diabéticas, obesas, hipertensas, descompensadas e que não vale a pena correr o risco de uma cirurgia mais longa e os riscos das complicações que vêm dessas doenças que a paciente pode ter. E a gente tem paciente de 70, 75, 80 anos que tem um estado de saúde maravilhoso, que deseja fazer e a gente pode fazer, não é um problema a idade. Toda paciente que faz mastectomia pode reconstruir a mama? Desde que preencha esses critérios que eu falei. Se ela tiver condições clínicas, não tiver doenças de base descompensadas, ela pode sim fazer. Então essa é uma condição também para que a reconstrução seja realizada? A condição de saúde tem que estar boa, tá? Porque, por exemplo, pacientes tabagistas ou pacientes diabéticas têm mais risco de infecção, tem mais risco de ter perda da prótese de silicone quando faz a reconstrução. Então a gente tem que pesar muito esse risco-benefício. Hoje, quais são as técnicas utilizadas na reconstrução mamária? Infinitas as técnicas de possibilidades de reconstrução mamária. Eu acabei de vir de um curso lá em São Luís, onde eu fui professora, e mesmo quando a gente vai para ser professora, a gente volta com muito aprendizado, e cada dia que eu vejo alguém operando, eu aprendo uma forma diferente de dar um ponto, uma forma diferente de colocar uma prótese. Então existem várias possibilidades, e hoje a gente dá à paciente o direito que ela tem, né, em alguns casos, assim, desde que não tenha nenhuma contraindicação, de a gente conversar e decidir junto com a paciente o que ela prefere. Se ela prefere fazer uma reconstrução com uma prótese de silicone, se ela prefere usar tecido do próprio corpo para reconstruir sua mama, né? A gente consegue negociar e entender o que é melhor para aquela paciente, se é uma mastectomia, se é uma quadrantectomia. Então a gente pode sim dar à paciente essa possibilidade de dar uma opinião do que ela gostaria que fosse feito nela, desde que isso, óbvio, preservando a parte de segurança oncológica e a segurança cirúrgica. Se for possível de fazer e a gente tiver mais de uma opção, a paciente tem o direito de participar dessa tomada de decisão, sim. E como é que a equipe médica toma essa decisão? Bom, a equipe médica toma essa decisão baseado no diagnóstico, nos exames de imagem, né? Você conversou com a Lu, que é radiologista, sobre o exame de imagem, então
se é uma paciente que tem nos exames um único nódulo pequeno, que é possível preservar a mama, ou que ela era um nódulo grande, mas ela fez quimioterapia, aquele nódulo reduziu, a gente pode ainda optar por preservar a mama. Normalmente lesões menores com mamas proporcionais para retirada desse tumor com margem, se sobrar uma quantidade suficiente de glândula, sempre que possível, a nossa opção é preservar a mama. Certo. A gente vai para uma mastectomia quando a lesão ela é maior, ela ocupa um espaço grande na mama, em que não vale a pena tirar aquele pedaço tão grande e deixar um pedaço menor. Pacientes com risco maior de ter câncer na mama, além daquele local, como os pacientes que têm mutação genética, e aí a opção é pela mastectomia, porque são pacientes que têm um risco maior de ter mais câncer no futuro, naquela mama que sobrou ou na outra mama. Tá, esse risco genético vem do exame, né? Eu até a senhora prescreveu para mim, exatamente. Isso, é um dos exames. Para fazer o exame genético e a partir dali ele também entra junto na decisão. Isso, tá. Importantíssimo. E a reconstrução mamária aumenta o risco do câncer voltar? Não, de forma alguma. Acho que ela só aumenta o risco dele ir embora para sempre, porque tudo que interfere no bem-estar da paciente vai interferir no funcionamento do organismo dela, na capacidade do sistema imunológico dela combater aquela doença, e eu acredito muito que isso de alguma forma interfere positivamente na chance de cura, né? O nosso emocional está totalmente relacionado à nossa capacidade de reagir, de se tratar de qualquer doença que seja. Então, assim, não existe nenhum risco aumentado de o câncer voltar porque você fez uma reconstrução, seja com prótese, seja com um enxerto de gordura, não existe essa relação. Pelo contrário, a reconstrução, ela manda o câncer para mais longe ainda. Qual é a evolução mais importante que a senhora percebeu ao longo do tempo relacionada à reconstrução mamária? As cirurgias cada vez mais conservadoras, né? E isso a gente atribui muito ao sucesso das quimioterapias neoadjuvantes, que são aquelas quimioterapias que se faz no início do tratamento, ou seja, o primeiro tratamento da paciente não vai ser a cirurgia, vai ser a quimio, ou porque ela tem um tumor mais agressivo, ou porque ela tem um tumor grande que a gente quer reduzir, para reduzir também o tamanho da cirurgia. Então, as cirurgias cada vez mais conservadoras, os cirurgiões cada vez mais preparados. Hoje, veja, em pouco tempo que eu tô em Maceió, assim, 8 anos, nos últimos 5 anos houve um aumento muito grande dos cirurgiões de mama, dos mastologistas que fazem reconstrução. Então, no Brasil, a gente tem esse movimento de pelo menos metade dos mastologistas hoje estão se capacitando ou já se capacitaram para fazer reconstrução mamária. Isso é fantástico, assim, talvez seja um dos países do mundo onde isso está acontecendo de uma maneira mais rápida e maior, né, esse interesse em fazer reconstrução. Então, só aumenta o número de pacientes reconstruídas, inclusive no SUS, né, que era uma coisa assim, quando eu cheguei comecei a fazer reconstrução lá na Santa Casa há 6 anos, praticamente não se fazia reconstrução no SUS aqui no estado, e eu comecei a fazer reconstrução e as minhas pacientes começaram a chegar na radioterapia, e o pessoal, nossa, mas o que está acontecendo? Que está tendo reconstrução? E isso, de alguma forma, despertou o interesse também de outros colegas de fazerem. Então, hoje nós temos um grupo, não só na Santa Casa, no HU, com a doutora Shirlene, a doutora Mônica, muitos mastologistas que fazem reconstrução também nas pacientes do SUS. Aí eu vou trazer o meu exemplo, né? Até para a gente poder explicar um pouquinho da diferença da cirurgia da reconstrução por meio da mastectomia e do quadrante, eu vou falar, né? No meu caso em específico, foi o quadrante. E qual é a diferença entre essas duas cirurgias? Tá, a quadrantectomia é aquela cirurgia que você tira um pedaço da mama onde está localizado o tumor e preserva o resto da sua mama. Mastectomia é quando você retira toda a glândula mamária, seja incluindo a pele, a areola e o mamilo, ou preservando a pele, a areola e o mamilo. No seu caso, por exemplo, você tinha um nódulo de tamanho intermediário e você foi fazer a quimioterapia primeiro. E a quimioterapia foi um sucesso absoluto, porque o nódulo desapareceu, né? E isso é o que a gente quer sempre, né? Quando faz a quimioterapia, ter uma boa resposta é um sinal de que realmente as coisas vão dar muito certo, né? Então, o seu nódulo, fantasticamente, ele sumiu.
E aí sumiu, e agora? Como é que a gente vai saber onde é que vai tirar? Se a gente não palpa mais. Sim. Aí você fez uma coisa antes de começar a químio, que foi colocar um clipezinho de metal no seu tumor, porque a gente já imaginava que ele poderia sumir, e se ele sumisse, a gente não ia mais encontrar aquele lugar. E aí, o que acontece muito, principalmente no SUS, ou quando a paciente muda de médico, o médico tem que fazer mastectomia porque não foi colocado esse clipezinho lá no início. No seu caso, a gente já previa isso e foi o que aconteceu. O nódulo sumiu, mas a gente tinha um clipe lá dizendo, olha, era aqui que estava o tumor e é esse lugar que você tem que tirar na cirurgia, que é uma outra informação importante. Mesmo quando o tumor desaparece com a químio, a cirurgia está mantida. Existem estudos hoje em andamento, estudando se a gente pode não operar essas pacientes que o tumor sumiu com a químio. Isso é só estudo, tá? Não se pratica isso em lugar nenhum do mundo. A cirurgia, ela tem que acontecer mesmo se o tumor sumir. Até hoje, o padrão é esse. Então, a gente vai retirar, o tumor sumiu, mas a gente vai tirar esse leito, que a gente chama o leito tumoral, que era onde estava o tumor, junto com o clipe. Que é o tecido em torno do local onde ele estava localizado. Isso, ele é um metalzinho, ele é muito pequenininho, às vezes a gente não vê a olho nu. Então, para confirmar que eu tirei esse lugar, o que é que eu faço? A gente faz um agulhamento, né? Uma marcação também desse clipe para apontar lá na hora da cirurgia que a gente tem que tirar ele e confirmar isso com uma mamografia durante a cirurgia. Tirei o pedacinho do clipe, vou fazer uma mamografia para ela me mostrar se o clipezinho de metal tá lá no meio. Sai o clipe, aí vai para análise do patologista. Então isso é o quadrante, né? E o quadrante, muitas pacientes se beneficiam do quadrantectomia, principalmente pacientes com mamas volumosas e caídas, né, que é a pitose que a gente chama, porque nessa cirurgia do quadrante a gente tem uma oportunidade de oferecer para essa paciente uma mamoplastia igual a da cirurgia plástica. Reduzir a mama, reduzir o volume, a pele e oferecer uma qualidade de vida melhor para essa paciente e facilitar também a radioterapia. Porque quem faz quadrante tem que fazer radioterapia, é uma regrinha que a gente tem. Nem todo mundo que faz mastectomia precisa da rádio, mas todo mundo que faz quadrante vai para radioterapia. Em que caso a mastectomia é indicada, assim? Pacientes com mutação, né? Com patogênica que predispõe ao câncer de mama, a gente recomenda que faça a mastectomia bilateral, porque é uma paciente que tem mais chance de ter câncer na outra mama, né, com o passar do tempo, do que uma pessoa que não tem a mutação. Então, pacientes com mutação têm indicação de mastectomia. Pacientes onde o tumor ele ocupa um espaço na mama, quando a gente compara com o tamanho da mama grande, que não vai sobrar mama suficiente para fazer um quadrante, basicamente são esses casos. Para a gente encerrar, eu queria, o que a senhora falaria para quem acabou de receber agora um diagnóstico de câncer de mama? Tá, é difícil responder isso, porque eu falo que é uma coisa que só sabe quem vive. Apesar de eu lidar diariamente com mulheres com câncer, eu nunca tive câncer de mama, então eu nunca vou saber exatamente qual é esse sentimento. Mas por acompanhar tantas mulheres há tantos anos, uma coisa que eu tenho para dizer é, vai passar, tem uma chance altíssima de dar certo, de ficar curada e de ressignificar algo que provavelmente não estava legal na sua vida. A maioria das pacientes que eu trato, elas têm uma qualidade de vida e elas se sentem muito mais confiantes e renovadas depois que tiveram câncer. Óbvio que é melhor não ter, né? Mas se você recebeu o diagnóstico de câncer de mama, primeira coisa, vai passar, porque tudo passa. É um tratamento longo, vai durar alguns meses ou anos. Não necessariamente vai mutilar você, existe a possibilidade até de melhorar o aspecto da sua mama, dependendo de como ela é com a cirurgia. E principalmente, a maioria das mulheres com diagnóstico de câncer de mama, elas vão ficar curadas e com a qualidade de vida preservada. Nunca se lutou tanto entre os médicos para melhorar a qualidade de vida das pacientes que passaram pelo tratamento do câncer de mama, que é um tratamento que também induz a menopausa, né? Que eu acho que é uma coisa que vale a pena você fazer um podcast só sobre isso. E a menopausa numa mulher que não estava na idade de entrar na menopausa, uma menopausa súbita, do nada, caiu de paraquedas na sua vida, e que ainda arruína
bastante a qualidade de vida das pacientes que tiveram câncer de mama. Em relação à mama, a reconstrução resolve isso de uma forma fantástica, né? Em relação à autoestima, a gente ainda precisa melhorar nesses sintomas da menopausa, mas nunca se estudou tanto em relação a isso para que essa mulher possa ter vida plena após todo esse tratamento. E quem quiser acompanhar a doutora Lígia nas redes sociais, como é que faz? Eu tenho o meu Instagram, que é autoral, assim, é bem orgânico. Eu falo muito informações sobre câncer de mama, é doutora Lígia Teixeira, falo muito sobre reconstrução mamária, que é a minha grande paixão e é o meu dia a dia, tá? Tenho meu consultório, eu atendo também na Santa Casa pelo SUS, mas tenho meu consultório aqui no Edifício Evolution, os contatos tem lá na bio do meu Instagram, tem o site também, ligiateixeira.com.br, onde tem algumas informações sobre mim e sobre o meu trabalho. Doutora, quero lhe agradecer, estou muito feliz em recebê-la aqui. Para mim foi uma honra e eu digo que eu fui muito abençoada, porque eu conheci a doutora Lígia antes do meu diagnóstico. Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho para ela, eu me emocionei, de assessoria de imprensa, e quando eu recebi o diagnóstico, eu não tive dúvidas em procurá-la, porque eu sabia do todo o amor que a senhora tem pela profissão. Assim, eu estou muito feliz em receber aqui a senhora nesse episódio de hoje. Obrigada a todos. Esse foi mais um episódio do Checkup Cast. Antes de eu terminar, eu quero agradecer aqui ao Estúdio Podcast pelo espaço que tem disponibilizado para a gente fazer essas gravações e dizer que a gente vai estar sempre trazendo para vocês conteúdo de qualidade e informação segura. Então não perde essa oportunidade, segue lá a gente na rede social, Checkup Cast, e curta e comenta no nosso canal. Até o próximo episódio. Obrigada e um beijo a todos.